Passar para vocês aqui também que, por exemplo, a gente teve o João Guilherme, né, o nosso amigo João Guilherme, narrador, apresentador, fantástico João Guilherme. Ele, por exemplo, fez o caminho inverso, tá? Ele fala o seguinte: Paulo Souza começou o trabalho no Flamengo no dia 10 de janeiro. Tem um pouco mais de 2 meses. O Flamengo poderia estar jogando melhor a essa altura? Acho que sim. É exatamente o que eu estou falando, João. O trabalho do Paulo Souza é ruim? Eu acho que não. Eu também acho que não. Porque para mim está muito claro. Paulo Souza vem para reconstruir o time do Flamengo, para iniciar uma nova etapa, para tirar algumas peças em situações que não estavam funcionando mais e que se consagraram em 2019 e 2020. A partir de agora, final do estadual e início da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, é que nós vamos ter uma medição melhor e as cobranças devem ser aumentadas. Vamos aguardar. Perfeito, João Guilherme, perfeito, é isso aí. Eu também percebo que ele tem que reconstruir tudo isso que ficou para trás, né? E que não vejo isso tudo ruim que o Zinho falou, esses problemas aí. Óbvio que algumas coisas eu realmente tenho que concordar que estão erradas ainda, mas muita coisa, acredito eu, vai se acertar. E assim como você, João, eu também estou confiante. Eu quero falar aqui sobre o mercado da bola, que o jornalista parceiro aqui do canal também, o Júlio Miguel Neto, ele falou que o Flamengo vê como difícil a negociação com o Thiago Mendes do Lyon. O jogador aí vem sendo aproveitado no time francês em uma nova função e vem sendo peça-chave do atual treinador da equipe. Então é muito difícil, tá, que o Flamengo consiga aí a contratação do Thiago Mendes junto ao Lyon. Passar para vocês aqui também, então, já algumas situações no mercado da bola, porque a gente teve aí confirmação de saída de jogador, mais um que pode estar saindo. A gente tem também informações com relação aí ao Pedro, né? O Pedro aí na mira de europeus e o Flamengo aceitaria vender até por menos do que o Palmeiras ofereceu, 118, no caso 108 milhões de reais, será? O jornalista Guilhem Balaguer, verificado, né, afirma que o Pedro é alvo de 6 clubes na Europa, incluindo 2 da Espanha, o Sevilha e o Real Betis. A postura do mais querido, segundo a publicação, pode ser diferente da adotada com rivais brasileiros, podendo existir negócio até mesmo por 20 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais. Vale ressaltar que o Flamengo não aceitou vender o Pedro por 30 milhões de euros ao Palmeiras para não reforçar o rival dentro do futebol brasileiro. Eles ainda ofereceram mais 2 jogadores para o Flamengo que não foram divulgados os nomes. Além dos espanhóis, os outros 4 interessados vêm da Premier League: o Brighton, o Crystal Palace, o Southampton e o Wolves, tá? Então, 6 equipes aí interessadas, 2 da Espanha, né, o Sevilha e o Real Betis, e essas 4 que eu acabei de falar da Premier League, da Inglaterra. A diretoria do Flamengo está muito atenta, pois tudo é possível no futebol, tá? Inclusive um chapéu. Um clube de fora poderia tranquilamente comprar o Pedro, né, e emprestar ao Palmeiras com opção de compra. Vale lembrar que o Flamengo queria comprar, né, o atacante Pedro do Fluminense. O Fluminense não aceitou vender, e ele então saiu do Fluminense e foi para a Europa, foi para a Fiorentina, e logo depois, né, após não dar certo na Europa, ele volta para o Brasil e é contratado aí pelo Flamengo. Então, isso pode acontecer, tá? O Palmeiras não está conseguindo a contratação do Pedro, eles podem fazer um acordo aí, né, de cavalheiros. Algum clube contrata aí o Pedro, ou eles, na pior das hipóteses, esperam alguma coisa acontecer, como o Flamengo fez. Queria contratar o Pedro do Fluminense, a gente não sabe como é que foi o desenrolar disso aí. Queria contratar o Pedro do Fluminense, o Pedro foi lá para a Fiorentina, teve um problema dele lá, não conseguiu continuar e tal, quis sair, teve a oportunidade do Flamengo, pimba. O Flamengo contratou o Pedro, né? O Fluminense acabou não fazendo o negócio diretamente, e dizem que o Fluminense não fez o negócio, vendeu o Pedro para o Flamengo na época, direto,
para não ter problema com a torcida, que a torcida cobraria muito a saída do Pedro para o Flamengo.